Vamos lá, gente, para mais uma aula de resolução de questões com o tema corrente elétrica. Lembrando que temos 50 questões para resolvermos juntos. Então, vamos logo pegar a primeira aqui. Diz assim, ó. Em um dia chuvoso, Maria estava caminhando pela rua quando viu um homem, João, recebendo uma descarga elétrica de um fio desencapado. Desesperada para ajudar, Maria sabia que não podia tocar em João diretamente, pois correria o risco de também ser eletrocutada. Tá. Lembrando-se das suas aulas de física do ensino médio, Maria precisava encontrar um material, olha só, ele está dizendo para você um material adequado para empurrar João. Então, esse material adequado aí, gente, praticamente, o que a questão está te dizendo aí, que é um isolante, o quê? Um isolante elétrico. É isso que ele quer, é isso que a Maria quer, achar um material isolante elétrico. Mas aqui, gente, o que a gente precisa conhecer? O que você precisa entender aqui? O que é um material isolante elétrico, tá bom? Então, olha só, gente. Um material que é isolante, se eu perguntar para vocês o que é um material isolante elétrico, você vai me dizer, é aquele que não conduz o quê? Eletricidade. Perfeito. Mas, tecnicamente falando, gente, o material isolante é aquele que não possui excesso de portadores de carga. Então, vou botar aqui, ó. O material, gente, é do tipo isolante, certo? O material é isolante elétrico por quê? Porque ele não possui excesso de quê, Rafinha? Ele não possui excesso de portadores de carga elétrica. E quais, Rafael, não estou entendendo, o que é esses portadores de carga elétrica? O portador de carga elétrica, gente, são partículas que portam carga elétrica. Elétrons portam carga negativa. Prótons portam carga positiva. Íons negativos portam carga elétrica negativa. Íons positivos, eu falei? Então, íons negativos portam carga elétrica negativa, tá? Então, o isolante, gente, ele não tem esse excesso de portadores de carga elétrica. É diferente dos condutores. O que vai formar corrente elétrica no condutor é exatamente esse excesso de portadores de carga elétrica, tá? Então, a pergunta final diz assim, ó, qual dos materiais listados a seguir seria o mais seguro? Então, ele quer um material que é isolante, tá bom? Para Maria, empurrar João, minimizando o risco de conduzir a corrente elétrica. Então, bem aqui, gente, barra de ferro não, cano de cobre não, né, porque são condutores, viga de madeira, né, letra C. Chave de fenda de metal não, fio de alumínio piorou. Então, essa questão aí, você vai marcar qual aí? Letra C, tá? Beleza, vamos para a segunda questão, gente. Diz assim a segunda questão. A prática de soltar pipas, comum em diversas regiões, pode se tornar extremamente perigosa quando realizada próximas redes elétricas. O uso de linhas com cerol, especialmente a chamada linha chilena, uma mistura de cola, vidro moído e óxido de alumínio, tá bom? Opa, então tem um metal aqui. Agrava significativamente os riscos. Além de ser altamente cortante, essa combinação pode conduzir eletricidade. A interação entre a linha da pipa e os fios de alta tensão pode resultar em curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia e, em casos extremos, choques elétricos fatais, representando perigo para a integridade física dos envolvidos e como segurança da comunidade. Perfeito, é um texto legal explicando aí, né, a situação. Aí olha a pergunta final, gente. O que explica a solução de cloreto de sódio conduzir corrente elétrica enquanto a solução... Opa, passei para a terceira, desculpa. Segunda aqui, ó, pergunta final. Qual a principal razão que o uso de linhas contendo cerol ou linha chilena é considerado o quê? Perigoso, gente. Então, é isso que ele quer saber. Por que essa linha chilena vai ser considerada perigosa, né? Vamos lá, item A. A linha da pipa, ao entrar em contato com a fiação elétrica, pode criar um caminho para a corrente, expondo o indivíduo a choques e causando interrupções do fornecimento de energia. É letra A de cá, tá bom, gente? Não tem mistério, tá? Vamos ver os erros das outras questões, para ficar mais completa aqui a nossa explicação. O óxido de alumínio presente na linha chilena atua como isolante. Mentira, a alumínio é condutor. Letra C. A prática de soltar pipas próximas às redes elétricas é segura. Não, no próprio texto ele diz isso, que não é segura. Desde que a pipa não entre em contato direto com a fiação elétrica, pois a linha chilena é um material isolante, nada a ver, tá? É um material condutor.
A principal razão é o risco de acidentes cortantes causados pela linha da pipa, não havendo riscos de choques elétricos. Não, está errado também. A letra E, a linha chilena é um material muito frágil e que, por isso, pode causar acidente na fiação elétrica. Não, não faz sentido, né? Então, a alternativa vai ser a letra A mesmo, tá bom, gente? Então, marca lá a alternativa, tá? Letra A. Questão 3. Em um experimento de laboratório, um estudante preparou duas soluções aquosas, uma de cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, NaCl, e a outra de açúcar, C12H22O11. Ao inserir eletrodos em cada solução e aplicar uma diferença de potencial, observou-se que apenas a solução de cloreto de sódio conduzia a corrente elétrica. A solução de açúcar, mesmo sendo líquida, não apresentou condutividade. Esse fenômeno demonstra uma diferença fundamental na natureza das partículas presentes nessa solução. Olha a pergunta final. O que explica a solução de cloreto de sódio conduzir corrente elétrica, enquanto a solução de açúcar não, tá bom, gente? Então, vamos lá. Cara, é o seguinte, tu tem que entender, gente, que o condutor elétrico é um material ou substância que vai conter um excesso de portadores de carga elétrica. É diferente dos isolantes. O isolante não possui esse excesso de portadores de carga elétrica. E lembrando que os portadores de carga elétrica são elétrons, prótons, íons positivos e íons negativos. Tudo bem. Ainda dentro do grupo dos condutores, existe uma classificação de condutores em três tipos: condutor sólido, líquido e gasoso. No caso da questão em si, está envolvendo o condutor líquido, tá bom, gente? Um condutor líquido. E o que é que você precisa entender, gente, com relação ao condutor líquido? Qual é o tipo de portador de carga elétrica que o condutor líquido contém? Então, vamos lá. Vou esquematizar aqui para você, ó. Então, suponha aqui, gente, o seguinte, ó. Suponha aqui que você tem um recipiente, tá? Você tem um recipiente. E nesse recipiente contém água, tá? Então, você tem água aqui, que vai representar o solvente universal. Perfeito. Aí, o que vai acontecer? Vai ser introduzido aqui nesse recipiente com água eletrodos, né? Um eletrodo que vai ser positivo e o outro eletrodo vai ser o quê? Negativo, tá bom? Então, bem aqui eu vou inserir eletrodos, tá? Nessa solução aqui, um eletrodo positivo e um eletrodo negativo. Além disso, gente, eu vou pegar agora o NaCl e vou introduzir aqui na solução. Perdão, vou introduzir aqui na água. NaCl que vai se dissociar. Vai virar o quê? Íons, né? Então, eu vou ter aqui íons positivos e íons negativos. Então, vai ter aqui Na+, e Cl o quê? Menos. Só que esses carinhas aqui, gente, são íons, né? Bem aqui são íon positivo e íon negativo. Aí o que vai acontecer? O Na+ vai se movimentar em direção ao eletrodo negativo. E o Cl- vai se movimentar em direção ao eletrodo positivo. Então, vou ter uma corrente elétrica, né? Lembrando que corrente elétrica é um fluxo ordenado de portadores de carga. Mas o que você tem que entender, gente, que é o seguinte, que no caso dessa questão aqui, eu tenho um condutor do tipo quê? Líquido. Um condutor líquido. E o que é que você precisa saber, mesmo do condutor líquido, qual é o tipo de portador de carga elétrica, né? Então, são íons, os portadores, né? Vou botar assim, ó, os portadores de carga são os íons positivos e os íons negativos. Então, o que você tem que ver, gente, que os portadores de carga elétrica que inseridos, né, que estão dentro de um condutor líquido, que vão formar a corrente elétrica, são os íons positivos e negativos, tá? Então, vamos ver agora as alternativas. Letra A, a solução de NaCl, deixa eu mudar aqui a cor. A solução de NaCl possui elétrons livres. Não, são íons positivos e negativos. Letra B, a solução de NaCl possui íons positivos e negativos, enquanto a solução de açúcar não possui, possui moléculas neutras. Então, essa aqui é o nosso gabarito, letra B. Letra C, a solução de NaCl possui prótons. Mentira. Letra D, a solução de NaCl possui moléculas polares. Não. Nada a ver. Letra E, a solução de NaCl possui nêutrons livres. Não possui nêutrons livres. A solução de NaCl vai possuir o quê? Íons positivos e íons o quê?
negativos, tá? Quarta questão. Em diversas aplicações tecnológicas, gases são utilizados como condutores elétricos. Para que um gás conduza eletricidade, é necessário que ele passe por um processo de ionização, no qual átomos ou moléculas perdem o ganho de elétrons, formando partículas carregadas. Esse processo é essencial, gente, para o funcionamento do... não. Perdão. Né? Formando partículas carregadas. E esse processo é essencial para o funcionamento de dispositivos que dependem da condutividade gasosa. Aí ela pergunta, quais os portadores de carga elétrica são responsáveis, né, pela formação da corrente elétrica, tá? Então, como se trata de condutor gasoso, né, é o terceiro tipo de condutor, tá bom? Então, lembra que tem o condutor sólido, líquido, gasoso. Aqui eu tenho um condutor, tá? Condutor, lembrando que aqui é um N, tá bom, gente? Condutor do tipo gasoso. E do condutor gasoso, os portadores de carga elétrica, você não pode esquecer, tá? Os portadores de carga elétrica são, então, olha só, são íons. Que íons são esses? Íons positivos e negativos, mas tem mais um, gente. Íons é elétrons, tá bom? Então, quando for o condutor gasoso, as partículas que contêm carga elétrica ali são íons positivos e íons o quê? Positivos, negativos e elétrons livres, tá bom? Então, aqui a gente vai marcar a letra C, né? Íons livres, elétrons livres, íons positivos e íons o quê? Negativos, tá bom? Quinta questão. Em um laboratório de eletrônica, um técnico está analisando diferentes materiais para determinar sua capacidade de conduzir eletricidade. Ele observa que, ao aplicar uma diferença de potencial a um fio de cobre, ocorre um fluxo, um fio, gente, um fio elétrico, então você vai entender que é um tipo de condutor aqui. Ocorre um fluxo contínuo de cargas elétricas. Ao repetir o experimento com a solução de cloreto de sódio, também observa a passagem de corrente elétrica. No entanto, ao utilizar um pedaço de borracha, não há fluxo de cargas, mesmo com a aplicação da mesma diferença de potencial. Esse resultado demonstra que a capacidade de condução elétrica varia significativamente entre materiais. O que descreve corretamente a corrente elétrica nos condutores? A pergunta é o seguinte, o que descreve, tá bom, gente? Bem aqui, ó. O que descreve corretamente, né, a corrente elétrica nos condutores de estados abaixo. Cara, ele quer que você defina o que é corrente elétrica, tá bom? Então, vou botar aqui a definição, né? Corrente elétrica. Gente, corrente elétrica é o fluxo. É o fluxo de cargas elétricas, tá? Então, corrente elétrica é um fluxo. Só que é um fluxo ordenado. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado, tá? É o movimento ordenado de quê? De portadores de carga elétrica, tá bom? Então, essa aqui é a definição, né? O movimento ordenado de portadores de carga elétrica. Esses portadores podem ser íons, podem ser elétrons, prótons. Então, vamos lá. Letra A. Vamos ver o que ele fala na letra A. A corrente elétrica é o fluxo de moléculas neutras. Não. Tem que ter carga elétrica. B. A corrente elétrica é o fluxo de íons negativos através de um material. Tá. Até é corrente elétrica isso, mas não é a definição, tá bom, gente? Letra C. A corrente elétrica é o fluxo de elétrons livres através de um material isolante. Ixi, isolante ainda. Letra D. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas, como elétrons ou íons, através de material condutor. Então, vai ser a letra D de dado, tá bom? Sexta questão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, tudo ok. Sexta questão, gente. Em um experimento de laboratório, um grupo de estudantes investiga o comportamento de diferentes materiais condutores sobre a ação de uma diferença de potencial elétrico.
Eles observam que ao aplicar uma tensão em um fio de cobre, ocorre um fluxo de partículas carregadas, né? Para analisar esse fenômeno com precisão, eles utilizam um equipamento que mede a quantidade de carga que atravessa a seção transversal do fio, em um determinado intervalo de tempo. Aí olha a pergunta final. A natureza das partículas que constituem a corrente elétrica no fio. Isso aqui, gente, agora é um condutor sólido, tá bom, gente? Um terceiro condutor. Lembrando que tem o sólido, o condutor líquido e o condutor gasoso. Já o condutor sólido, tá bom? Para você entender aqui, ó. Já o condutor sólido, os portadores de carga elétrica são os portadores de carga elétrica, tá bom? Os portadores de carga elétrica são os elétrons, tá? Nós chamamos de elétrons o quê? Livres, tá ok? Então não esquece você que são três tipos de condutores: condutor sólido, líquido e gasoso, tá? Sendo que o condutor sólido, o portador de carga elétrica nele é o condutor o quê? É o portador, é o quê? O elétron livre, né? Então vamos lá, letra A, são prótons, mentira. Letra B, são nêutrons, mentira. Letra C, elétrons livres que movem-se do polo negativo para o positivo na fonte da tensão. Letra C. Mas por que isso aí, Rafael? Porque isso bem aqui, ó. Se tu tem, por exemplo, um fio condutor é um exemplo de portador, perdão, um exemplo de condutor sólido. Aí está cheio de elétrons livres aqui para se movimentar de forma o quê? Ordenada. Aí bem aqui vai ser o polo positivo e o polo negativo, né? Então esses elétrons vão se movimentar nesse sentido aqui, ó. De forma ordenada. Aí aqui nós chamamos isso aqui de sentido real da corrente elétrica, né? Sentido real, que é do negativo para o positivo. Então, letra C aí, alternativa, tá? Vamos para mais uma, gente. Questão 7. Muito boa essa questão aqui, ó. Em um laboratório de pesquisa, cientistas investigam o comportamento de gases em condições extremas, né? De baixa pressão e alta voltagem. Um tubo de vidro selado contém um gás raro submetido a um vácuo quase perfeito. Dois eletrodos metálicos, um cátodo negativo e um ânodo positivo, são conectados a uma fonte de tensão de acordo com a figura abaixo. Sob essas condições, o gás normalmente isolante torna-se condutor. Então, o que vai acontecer? Quando o gás, a gente até resolveu uma questão aqui, deixa eu ver, são íons positivos e negativos, né? E elétrons. Então, bem aqui, gente, olha só, dentro do gás você vai ter o quê? Você vai ter o íon positivo, né? Aí também você vai ter o que aqui no gás? Você vai ter o íon negativo, mas você vai ter também quem? O elétron. Bem aqui, você tem o íon positivo, aqui íon negativo, né? Você vai ter também o íon que positivo, desenhei aqui, ó, íon positivo, e você vai ter mais quem aqui, né? Como portador de carga elétrica. Não é? Um elétron, não é isso? Um elétron, né? Aí o que acontece? O íon negativo e o elétron vão se movimentar nesse sentido aqui, em direção ao ânodo, que é o polo positivo aí. Tudo bem? Então, bem aqui, o íon e o elétron, que são portadores de carga negativa, vão se movimentar nesse sentido. Já o íon positivo vai se movimentar em direção ao cátodo, né, que é o eletrodo positivo. Perfeito, né? Então, é isso que nós temos aqui. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer aqui, gente, vamos lá. Aí tem uma tabela bem aqui que diz o seguinte, ó. O elétron tem tal carga, o íon positivo X tem tal carga, o íon negativo tem tal carga. São iguais as cargas em módulo. Mas aqui que é a parte importante, são as massas, ó. A massa do elétron, a massa do íon positivo e do íon negativo. Desses três caras, o que tem maior massa é esse aqui, ó. É a maior massa de todos eles. Tá? E a menor massa vai ser do elétron bem aqui. Menor massa. Tá? Então, vou fazer uma relação. Não estou entendendo, afim, onde tu quer chegar. Olha só. Vou botar bem aqui, ó. A massa do íon negativo é maior do que a massa do íon positivo e ambos são maiores que a massa do que elétron. Essa é a relação. Tá. E onde tu quer chegar, Finha?
É o seguinte, gente, essas partículas vão se movimentar. E quem tem maior massa é mais lento, né? E quem tem a menor massa é mais rápido. Por quê? Porque está associado a um conceito de inércia, tá? Quem tem aqui, gente, a maior massa, quem tem a maior massa vai ter a maior inércia, vai ser mais lento, vai ser mais difícil de alterar o estado de movimento da partícula. E quem tem a menor massa tem o menor que a inércia. Então, dessas três partículas, o elétron é o mais veloz, mais fácil de alterar o movimento dele. E o íon negativo é o menos o quê? Vai ser o menos o quê? Veloz. Então, vamos ver as alternativas aqui. Tá? Vamos lá. Item A. Olha a pergunta, gente. Qual a descrição correta do comportamento das partículas? Item A. Apenas elétrons se movem. Mentira, não é apenas elétrons que se movem. Elétrons e os íons também. Letra B. Íons positivos movem em direção ao cátodo, né? Deixa eu ver o desenho aqui. Certo, né? E elétrons em direção ao ânodo, certo. E os íons negativos permanecem em equilíbrio. Não, tá errado. Letra C. Cadê aqui o piloto? Letra C. Íons positivos e elétrons movem-se em direções opostas. Sentidos opostos, certo? Enquanto os íons negativos praticamente não se deslocam sim, tá bom? Letra D. Todos os íons positivos movem-se em direção ao cátodo. Elétrons em direção ao ânodo. E os íons negativos movem-se em direção ao ânodo, certo? Só que com menor velocidade devido à sua maior massa. Exato, letra D. Tá bom? Oitava questão, gente. Deixa eu ver como é que está aqui o tempo. Vamos lá, oitava questão. Em diversas aplicações tecnológicas e no cotidiano, a segurança elétrica é fundamental. Materiais isolantes desempenham um papel crucial na proteção contra choques elétricos e na prevenção de curtos-circuitos. A escolha adequada de isolantes é essencial em projetos de instalações elétricas, equipamentos eletrônicos e cabos de alta tensão. As características desses materiais com alta resistividade, como alta resistividade, todo isolante ele é altamente resistivo, né? E baixa condutividade, então é difícil de conduzir corrente elétrica ali. São determinantes para a sua eficácia. Quais características que tornam esses materiais extremamente importantes? Bom, vamos lá. Os materiais são materiais que facilitam o fluxo de elétrons. Não, o isolante não vai facilitar isso, pelo contrário, ele vai dificultar pela alta resistividade dele. Letra B, possuem alta condutividade. Mentira, baixa condutividade. O próprio texto está dizendo bem aqui, baixa condutividade. Letra C, são materiais que oferecem alta resistência ao fluxo de cargas elétricas, certo? Impedindo a passagem de corrente elétrica. Beleza, vamos lá, letra D. São materiais que permitem o fluxo de íons. Não, não permite o fluxo de íons. São materiais que, quando aquecidos, tornam-se condutores, sendo utilizados em dispositivos termoelétricos. Não. O isolante ele é um material que resiste muito ao aquecimento. Então, é a letra C mesmo, o gabarito aqui. Tá bom? Sim ou não? Vamos para a próxima. Nona questão. A bioluminescência é um fenômeno natural observado em diversas espécies marinhas. Envolve reações químicas que produzem luz. Em algumas espécies, a emissão de luz é controlada por impulsos elétricos, que se propagam através das células especializadas. Essas células contêm substâncias iônicas que, ao serem iluminadas, geram um fluxo de cargas elétricas, resultando na emissão da luz. A água do mar, devido à presença de sais dissolvidos, atuam como um condutor iônico, né? Condutor iônico. Condutor iônico é um condutor formado por íons, facilitando a propagação desses impulsos elétricos. O que descreve corretamente, gente, o papel das células, olha a pergunta, o papel das células e da água do mar, respectivamente. As células são isolantes? Não. E a água piorou, é isolante? Não. Letra B. As células geram elétrons, a água é um condutor metálico. Condutor metálico? Não, condutor líquido. E aqui também as células não geram elétrons. Letra C. As células geram íons, a água é um condutor iônico. Perfeito. Letra C. As células condutoras, a água é isolante? Não. A água não é isolante nesse caso aí. As células geram moléculas neutras? Não. Para conduzir impulsos elétricos. E a água é o condutor molecular? Não. Então, a letra C. 10ª questão, gente, nessa primeira parte do nosso vídeo. Durante uma tempestade, a queda de um raio representa um fenômeno elétrico de grande intensidade.
A descarga elétrica, que pode atingir milhões de volts, busca o caminho de menor resistência elétrica para se dissipar na atmosfera. O ar, em condições normais, atua como um isolante elétrico, mas a alta voltagem do raio ioniza o ar, transformando-o em um condutor. A trajetória do raio muitas vezes segue a estrutura de árvores altas que contém seiva rica em íons, né? Facilitando a condução da corrente elétrica até o solo. Olha a pergunta final. O que descreve corretamente o papel do ar e das árvores? Né? Qual é o papel deles nesse contexto? Item A. O ar atua como condutor primário, enquanto as árvores funcionam como isolantes secundários. Não, contém íons, né? Então, não vai ser um isolante, protegendo o solo da descarga elétrica. C. O ar ionizado se torna condutor, certo, permitindo a passagem da corrente elétrica, certo. E as árvores, devido à presença de íons, facilita a condução até o solo. Então, perfeito, vai ser a letra B aqui, tá bom, gente? Então, cara, eu espero que você tenha resolvido essas 10 primeiras questões aí com tranquilidade, tá bom? Tente resolver as demais. Caso não, vá para o segundo vídeo, tá bom? Para assistir as questões de 10 até 20, mais ou menos. Vou resolver de 10 a 10 questões, tá bom? Aguardo você no nosso próximo aula. Um beijo. Tchau.